Atenção, esse podcast é proibido para menores de 18 anos, por justamente para quem tem TDAH, para maiores de 60 anos, religiosos, para pessoas sensíveis, para estaduais em geral. Ouça a sua. Filhos do Cabaré. Senhoras e senhores, estamos começando mais um Filhos do Cabaré, esse podcast semanal que cientificamente comprovado não agrega nada na sua vida, mas pode tirar um pouquinho cada play que você dá aí. Beleza? Galera, antes de começar aqui, eu tenho que criar esse hábito. Dá uma curtida aí, deixa esse like aí para fortalecer a galera, beleza? Que aí o algoritmo vai mandando para mais gente aí, isso dá uma força danada. E aí, Murilão, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, quero, antes de qualquer coisa, agradecer a essa audiência qualificada. Podemos já falar em milhar de ouvintes, que é um podcast que você pode escutar no carro, você pode escutar enquanto você vai fazendo outras atividades. E esse podcast, ele não tem a audácia de querer redescobrir o Brasil, mas de ajudar a combater um pouco, pelo menos, a ignorância que campeia no nosso território. E aí, Henrique? Você que não deu as caras aqui semana passada, vagabundamente, se ainda estivesse fazendo alguma coisa, a gente falasse, não, tudo bem, mas não. Tava jogando, como é que chama? Aquela truco valendo toba, né? E perdeu todas. Isso aí é com você. Eu estava dormindo semana passada, capotei, confesso, não nego, falei na hora ainda, capotei e meu despertador não tocou. Aí eu mandei mensagem, sei lá que hora, 4h50, já tava acabando o podcast. Eu ia entrar pra ouvir, mas eu fiquei até com vergonha. Então, dito isso, rapaziada, tamo aí de volta. Muito prazer aí, rever todos vocês. Muito obrigado novamente aí. Que nem o Bruno falou, por áudio. dá o like. Como é que você vai rever alguém por áudio? Você não tá vendo nem a gente. Tá todo mundo com a câmera fechada. Eu vi você hoje. Não que seja algo legal isso aí. Não que seja algo que eu me orgulho um dia. Puta, que legal. Fiquei na presença do Henrique hoje. Da hora. Pô, nossa, maior felicidade. Maior felicidade. Ô Murilo, você tá com algum problema aí intestinal? Você tá tudo bem aí, Murilo? É que eu tô acompanhado, eu vou ter que abrir a porta para fazer com que as minhas companhias elas se retirem e ajudem o ambiente para que ele não fique carregado de sons indesejáveis. Só um minuto que eu já vou. Não, mas peraí. Eu perguntei se o cara tá com algum problema intestinal. Ele falou que vai abrir a porta, vai tirar coisas que vai deixar o som. Que analogia com peido é essa aí, cara? Eu não entendi. Pra quem não entendeu, o Murilo tava falando dos cachorros dele. Dos não, cara, que tem na casa dele. Não, eu não acho que ele tenha feito isso. Eu acho que a analogia dele. Eu falei de problema intestinal, porque tá na moda agora, né? Qualquer problema que você tem na vida judicial, você arruma uma prisão de ventre e vai ser internado. Então, aí eu perguntei se
o Murilo tinha algum problema intestinal. Aí o cara fala, não, pera aí que eu vou abrir a porta pro negócio sair. E eu falei, cara, pra não ficar um ambiente ruim por causa do barulho, eu falei, cacete, olha a elegância do cara falar que vai cagar. Tá vendo? Eu vou defender Tudo ele. simbólico. Ele falou as companhias dele. Não foi a coisa. Mas se você parar pra pensar, suas bostas estão com você, então elas são sua companhia. Elas te que na acompanham. verdade, assim, a Onde cabeça quer que você vá. Não estão mais. Não A estão cabeça da gente sempre é cheia daquilo que o coração está pleno. Mas o que tem a ver falar disso aí? Eu não tô falando verdade na minha vida. Eu tô falando É que eu achei engraçado. Tem gente aí que fala tanta merda e tem problema de intestino preso, eu não sei como. Sai tudo pela boca. Sabe o que é isso aí? Tem problema de intestino porque come muito popcorn e ice cream. Aí fica com problema de intestino. É que o que ocorre é que o intestino, infelizmente, é um órgão importantíssimo, inclusive, né? Vamos deixar bem claro. O câncer do intestino, inclusive, é o terceiro câncer que mais mata no Brasil. Ele passou, inclusive, o câncer de pulmão. Está havendo uma mudança epidemiológica no sentido do câncer e das mortes relacionadas ao câncer. Ele acaba levando a culpa de um monte de coisa que não presta, né? Mas ele é importantíssimo, né? O intestino ele é assim, um órgão prioritário na boa saúde do ser humano, né? Então ele tem que ser bem cuidado, tem que ser bem estudado, né? E a gente vai precisar arranjar novas analogias, eu acredito, para que a gente possa falar daqueles que não prestam. A gente precisa superar essa questão do intestino e tal, para que a gente use novas analogias, novas comparações. Eu acho que essa comparação ela já ficou meio demodê. É necessário em algum momento a gente superar isso. Você falou aí que é o terceiro que mais mata aí. Vamos torcer para manter essa média, então. Sacanagem fazer isso. Sacanagem. Não, acho que não as pessoas igualar. Não podemos nos igualar. Não podemos, não. As pessoas precisam ficar vivas. Inclusive, algumas precisam ficar bem vivas porque elas têm uma dívida com a sociedade muito grande. Exatamente. Não vai escapar porque... Que prega não tem, né? Segundo consta aí, as pregas se foram, né? No tempo de exército. Né? Com o professor de judô. Segundo consta, as pregas se foram. Mas não é problema nosso. Brincadeiras de mau gosto à parte. Senhoras, senhores, vamos conversar aqui hoje sobre... eu confesso, estava conversando com o Murilo aqui antes de começar, que eu tenho até uma certa vergonha disso, pela falta de conhecimento disso, e acredito que eu e 97% dos brasileiros, a gente desconhece os cientistas brasileiros, né? Eu aqui vou lembrar do Chagas, por causa da doença de Chagas, e do Oswaldo Cruz, por causa da Fundação Oswaldo Cruz e tudo mais. Então, eu tô hoje, o Murilo propôs esse tema da gente falar dos cientistas brasileiros, né? E é uma coisa, realmente é uma vergonha que eu sinto o fato de ter pouco conhecimento sobre os grandes nomes que temos no Brasil, né? Não, Murilão, isso é um erro fatal, né? Mas é um erro, talvez é porque falta estímulo mesmo, né? Nos tempos de escola, de falar da nossa gente, né? A gente fala muito pouco da nossa gente na escola, né? Pelo menos no meu tempo falava Duque de Caxias, Dom Pedro I e II e alguns outros. Realmente, o desconhecimento que a nossa sociedade tem sobre as nossas grandes mentes, né? O Brasil é um país que tem grandes mentes.
Há grandes cientistas, grandes inventores, pessoas privilegiadas, e infelizmente a gente acaba sabendo muito pouco deles. Isso é ruim porque há um desestímulo à ciência, e país nenhum consegue ser um país grande, efetivamente, e quando a gente fala grande, não é grande só no aspecto financeiro, né? Lógico que isso aí tem uma importância, mas é grande no sentido de importância para o mundo, né? A contribuição que a gente pode dar para que o mundo seja melhor, para que as pessoas possam viver melhor, para que o desconhecido passe a ser conhecido, para que a gente derrube determinados mitos e assim por diante. Então, assim, infelizmente, o nosso país ele acaba desconhecendo os grandes cientistas que nós tivemos no país. Isso, obviamente, eu vejo como um projeto que ele não é de agora, que ele tenta fazer com que a educação ela seja uma educação formal, cada vez pior, né? Uma educação que ela faça com que as pessoas elas tenham acesso ao mínimo. E nós não somos um país que tradicionalmente a gente investe em educação e em ciência. Para vocês terem ideia, os Estados Unidos eles chegaram onde chegaram como um país de importância tecnológica, né, desenvolvimento da ciência, porque desde o começo do século XX, eles aplicam 5% do PIB deles em ciência e tecnologia. Possa ser quem for que esteja na presidência, seja republicano ou seja democrata, essa é uma política que ela nunca foi abandonada. Aplicar 5% do PIB em ciência e tecnologia. Por isso que eles trazem cientistas de fora, pagam os grandes laboratórios que eles têm, né? Então eles têm uma ciência de ponta por causa disso. Nós, infelizmente, nós não temos essa cultura, né, de aplicar, investir um dinheiro fixo em ciência e tecnologia. A gente tem períodos em que se aplica, períodos que não se aplica nada, então você acaba perdendo essas grandes mentes para outras universidades, outros laboratórios, outros institutos de pesquisa, eles acabam indo embora do Brasil. E ainda assim, o Brasil, com tudo isso, é o 12º ou 11º país que mais tem publicações científicas. Ainda com esse histórico muito ruim, a gente está aí quase entre os 10 que mais cria artigos e papers. Eu tô com o microfone fechado e falando, olha que beleza. Alô? Murilo, caiu? Não, tô aqui. Ah, tá. Foi um silêncio que ele encerrou de forma dramática. Mas, ô Murilo, isso aí também não é uma característica de países pobres, né? Tudo bem, por exemplo, a Índia é tão pobre quanto a gente. A Índia eu acho que deve ter um número maior de cientistas, até porque o tamanho de população, obviamente, vai ter mais gente, né? Mas parece que a Índia tem essa questão, né, desse avanço tecnológico, né? Apesar de ser né, um país que deve ter uma das maiores pobrezas do mundo e das maiores riquezas, tipo a gente, né? A gente e a Índia é muito parecido. Né? E também, cara, o lance está falando negócio da escola, né? Que eu acho que no Brasil
não se tem o estímulo para isso, né? As pessoas não são estimuladas para sei lá, para estudar em certas áreas, entendeu? Pelo contrário, é bem comum falar, pô, por que tu vai estudar isso aí? Isso aí não dá, isso aí não vai dar dinheiro, entendeu? Porra, eu conheço, logicamente, né, guardado de vídeo pra você, porra, eu conheço um cara que ele estudou física, cara, é o único cara que eu conheço, cara. Isso não era para ser algo tão anormal, entendeu? Isso não era para ser algo assim que a gente ficar nossa, porra, que absurdo, cara. Sabe, isso tinha que ser uma coisa corriqueira, né? Então, eu acho que, puta, que tem essa falta de. Eu não vou falar um desestímulo, porque pode ser também, que para mim tem a diferença entre falta de estímulo e desestímulo, né? Você pode ter as duas coisas. Mas eu acho que além de ser uma característica de países pobres, né? Também acho que até faz parte dessa característica essa falta esse desestímulo das pessoas ingressarem em certas áreas do conhecimento, né? Se aprofundarem no estudo nessas áreas de conhecimento para poder, cara, o Brasil crescer com isso, né, cara? Mas é um moto contínuo, né? O país ele é pobre, não investe em ciência e educação, isso aí faz com que ele continue pobre, continuando pobre não investe, então, assim, essas coisas elas se retroalimentam. E no Brasil é muito triste isso, porque, veja, nós temos entre os maiores cientistas, inclusive os maiores cientistas do mundo, o Paulo Freire. O Paulo Freire, aí você pode colocar ele no Brasil no top 5, entre os maiores cientistas. Por quê? Porque ele teve a capacidade de, numa determinada época em que a neurociência dizia que quem aprendia a ler e escrever até 13, 14 anos aprendeu, quem não aprendeu não aprende mais. Então ele ousou a mostrar que a neurociência à época estava errada. Então ele criou todo o sistema teórico e depois ele fez a prática no Rio Grande do Norte, não vou me recordar agora a cidade, deveria recordar, mas não me recordo, em que ele pegou um grupo de aproximadamente 600 agricultores semi-analfabetos não, analfabetos completos, pegou mais um grupo de pedagogos, foi até lá e ele colocou em prática esse sistema dele. Em 90 dias esses agricultores adultos, analfabetos, foram alfabetizados, aprenderam a ler e escrever. Aliás, é o seguinte, hein? Eu sempre quis fazer um episódio no Dementes, eu tinha um quadro no Dementes, eu sempre quis fazer um quadro, caralho, esqueci o nome do quadro. Esqueci o nome do quadro. E aí, sempre fazer sobre o Paulo Freire, eu acho que cabe um episódio, hein? Com certeza. Eu vou dizer mais. Depois eu fiz uma lista aqui dos grandes cientistas brasileiros. Vários deles, assim, caberiam um episódio completo a respeito, sabe? Eu acho que mas o Paulo Freire a gente pode usar ele como o carro-chefe, vamos assim dizer, de falar sobre a inteligência brasileira, né, o conhecimento, vamos colocar assim, homenagear esses grandes cientistas brasileiros, né? Mas assim, só uma coisa. Pois não. Não, pode falar, mano. Não, eu estou assim, bastante ansioso para falar desses cientistas. Acho que seria importante a gente já entrar e falar sobre eles. Porque para quem não sabe, tá? Não sabe mesmo no sentido literal de não saber e não querer saber, Paulo Freire é aquele que ensina as pessoas a serem gays, né? eu já ouvi essa maluquice, irmão. Ensina a serem gays e ensina os alunos a baterem nos professores. Eu entendi. Isso aí. É isso aí. Não, mas antes da gente aprofundar, Murilo, ô Henrique, você tá fazendo mestrado já, né, ou não?
Não comecei ainda não. Mas E eu na tô indo além. na sua área, Henrique, tem algum grande um que se destaque na educação Brasileiro? física? É, que tenha feito, Brasileiro? sei lá, alguma coisa, algum estudo, algum método que Eu ele. ia citar o autor principal de um dos artigos científicos que eu usei no meu TCC da graduação, que é o Irineu Loturco. Irineu Loturco. Ele é diretor, ele é não só pesquisador, ele tem diversos artigos publicados, ele é genial. Eu tenho uns artigos geniais dele, algumas coisas que assim é difícil de achar que ele vai lá e faz, mas ele é diretor técnico do Núcleo de Alto Rendimento Esportivo de São Paulo, que é o NAR. Eles fazem pós-graduação, cursos, e assim, eles trabalham diretamente com atletas olímpicos brasileiros. Eles fazem essas pesquisas diretamente com os atletas de mais alto rendimento possível. Então, esse cara é uma das grandes mentes do Brasil que eu acho que pouquíssimas pessoas conhecem. Uma das grandes mentes do Brasil e dito isso ainda da minha área, né? Isso tudo sem saber ler e escrever, isso que é sensacional. Exatamente, exatamente. Ai, ai, sacanagem, sacanagem. Manda ver aí, Morilovski. Pois é. Mas sabe que na educação física propriamente dito, existe vários epidemiologistas de grande relevância que eles são professores de educação física e depois eles se especializaram em epidemiologia. Então, assim, a epidemiologia, a educação física, a atividade física, ela tem uma importância muito grande no entendimento da epidemiologia, né? Então, você tem vários epidemiologistas que eles, a princípio, são professores de educação física, formados em educação física. Depois eles fazem mestrado, doutorado em epidemiologia, eles se transformam em epidemiologistas e eles acabam tendo assim uma importância muito grande na compreensão da mudança epidemiológica, né, da sociedade, né, sociedade brasileira, propriamente dita, ou outra sociedade que ela acaba sendo mote de estudo, né, essa transição, entendendo as questões envolvendo as doenças que elas acabam se fixando numa determinada população, o porquê e etc. Mas não vamos nos aprofundar nisso agora. Mas eu queria falar um Só uma pouco. coisa, só uma coisa antes de você entrar. Qual que é a especialidade do cara? Eles são epidemiologistas. Vai devagar que você tá embolando a palavra no meio. Ah, é? Não percebi, vocês me desculpem aí. Não percebi, não. Epidemiologista. Porra, Bruno. Epidemiologista, daquele cacete. Epidemiologista. A escolinha do Sr. Raimundo. Eu me lembrei disso na hora. Epidemiologista. Epidemiologistas. Desculpa, Ela é uma palavrinha meio trava-língua mesmo. Principalmente na hora que você fala rápido, né? Pois é. Pode continuar. Parei. Filho da puta. Então, nós temos a medicina e ciências biológicas, o Brunão acabou já citando, né, o Carlos Chagas. Carlos Chagas, a importância dele é muito grande, porque além de ele descobrir a doença, ele descobriu qual era o parasita e ele descobriu qual era o vetor de transmissão. Então, ele descobriu o inseto, descobriu o parasita, que era o Trypanosoma cruzi, e ele descobriu a doença, né, tanto que dão o nome para ela de doença de Chagas, né? Então ele descobriu o ciclo completo da doença. Então é gênio, né? Temos o Oswaldo Cruz, que ele fez combate às epidemias, ele criou, né, o Instituto Fiocruz, que ele existe até hoje, importantíssimo. O Vital Brasil, que ele
criou soros contra picadas de animais peçonhentos. Nós temos o Abid Jatene, que ele foi um grande inovador na cirurgia cardíaca, que leva o nome dele, inclusive. A Mariana Zatz, que ela é uma especialista em genética humana. O Maurício Rocha e Silva, que ele descobriu a bradicinina, que está ligado às questões da pressão alta. E Esther Sabino, que ela é uma especialista em genômica e epidemiologia. Ela ajudou, inclusive, na sequência do coronavírus. Nós temos na neurociência o Ivan Esquerdo, que ele é um pioneiro no estudo das memórias. A Suzana Herculano Russell, que ela conseguiu calcular o real número de neurônios que o cérebro humano tem, mostrando que a gente tem uma quantidade de neurônios menor do que se imaginava. E nós temos o Miguel Nicoleles, eu gostaria de falar um pouquinho dele, que ele criou a interface cérebro-máquina e ele é um especialista em neuroengenharia. É bem provável que, na atualidade, ele esteja aí entre os 5 maiores cientistas brasileiros, sem sombra de dúvida. Ele, inclusive, foi homenageado na China recentemente, recebeu uma comenda. Ele falou que eles foram para a China e quando eles estavam indo até o local da premiação, ele falou que a cidade ficou parada. Então ele falou que foi assim, ele se sentiu como um popstar. Ele falou que a cidade ficou parada, as pessoas ficaram na rua acenando para eles enquanto eles passavam com o carro. Os sinais ficaram todos abertos para a comitiva dele passar, até que ele chegasse no palácio, no instituto que ele ia receber a premiação. Então, os telões, inclusive, mostravam o nome dele, a imagem dele e a imagem de outros cientistas que estavam recebendo a premiação aquele dia. Ele falou que ele foi recebido pelo vice-presidente chinês, e o vice-presidente chinês veio falar sobre a neurologia com ele. Ele jamais imaginou que o vice-presidente chinês tivesse conhecimento sobre neurologia e veio conversar com ele sobre neurologia. Então ele mostrou essa diferença que existe num país como a China, né, que era um país subdesenvolvido até 40 anos atrás, apesar de ser um país muito antigo, né, já ter sido um país muito rico, se tornou um país muito pobre, ter passado por muitas situações de altos e baixos, né, agora eles estão novamente conseguiram recuperar a importância mundial, né, a importância que eles dão para a ciência. Então o Miguel Nicoleles, ele faz esse relato. Inclusive eu queria deixar aí para vocês procurarem. Ele participa de muitos podcasts, muitas entrevistas, ele tem livros publicados, e para que vocês conheçam melhor ele é uma pessoa assim, bastante acessível, né? Todo mundo que chama ele no podcast, ele vai, dá entrevista. Ele é um grande divulgador científico, né? Além de ser uma grande figura humana. Voltando aqui a essa lista que eu preparei, na física e nas ciências exatas, nós temos o José Leite Lopes, que ele é um especialista em física teórica, o Sérgio Mascarenhas, que ele é também um físico teórico, ele fez inovações muito importantes que foram utilizadas em equipamentos da área biomédica. E nós temos o grande, talvez o maior, um dos maiores cientistas brasileiros, eu coloco ele também no top 5, que é o César Lattes. César Lattes, simplesmente, ele descobriu o meson pi, que é uma subpartícula atômica. Ele é aquele que criou o Instituto de Física na Unicamp, inclusive a Biblioteca Central da Unicamp, para quem não conhece, leva o nome dele, e o currículo acadêmico é em homenagem a ele, então é o currículo Lattes. O César Lattes, ele com 25 anos de idade, ele pediu, se não me engano, foi para a Kodak,
fazer emulsões, e ele levou essas emulsões para um laboratório que eles tinham montado em um local muito alto, uma das montanhas na Bolívia, e ele deixou exposta essas soluções, essas emulsões, no período noturno. Pois ele cobriu essas emulsões, levou para o laboratório e ele descobriu uma subpartícula atômica que vinha do universo, que ele deu o nome de Meson Pi. Depois ele conseguiu, 10 anos depois, com 35 anos, reproduzir essa subpartícula atômica em laboratório. Ele, se eu não me engano, ele foi 7 vezes colocado como possível ganhador de prêmio Nobel. Contudo, houve uma politicagem, não deram para ele o prêmio Nobel, apesar de ele ter merecido, coisa que inclusive ele sempre rechaçou. Ele nunca quis prêmio Nobel, ele falava que era uma bênção não ter ganho um prêmio Nobel, né? E por curiosidade, ele foi um grande contraponto ao Einstein. Ele dizia que o Einstein não era um gênio, ele dizia que o Einstein era um picareta, ele disse que o Einstein era um falso cientista. O Einstein, ele na verdade, tinha apenas copiado informações, conhecimentos que já eram conhecidos há muitos anos antes. E ele faz um contraponto muito forte em relação a Albert Einstein. E no final ele diz o seguinte, fala, além de ser um picareta, ele também é um cientista, uma pessoa que não toma banho, né? Então ele era inclusive da mesma época, né, do Albert Einstein. Então ele coloca em xeque essa pretensa genialidade do Einstein. Inclusive isso aí me fez estudar um pouco sobre assuntos, comprei até alguns livros para ler a respeito. Eu fiquei curioso sobre essa questão envolvendo o Albert Einstein, até porque o Albert Einstein virou um mito, né, da inteligência, da ciência no mundo, né? Virou sinônimo, né, de inteligência, né? Da inteligência, né? O Albert Einstein, ele é assim, um ícone, né? É considerado. É o sinônimo, né? Virou sinônimo de inteligência, né? Quando o cara é muito inteligente, fala Einstein. Exatamente. E ele fala que não, que o Einstein era um picareta. E ele mostra, inclusive, é uma entrevista dele, ele dizendo tecnicamente por que ele era um picareta, né? Além dessa questão da cópia, do E igual a MC ao quadrado, ele falou que não foi Einstein que criou isso, e de fato não foi, isso aí é de um cientista francês, esse estudo da relatividade. Então ele fala que o Einstein ele era muito bom de marketing. O marketing do Einstein não tinha para ninguém, mas ele não sabia matemática, ele detona o Albert Einstein, né? É uma história muito bacana de se ler a respeito, porque cai assim por terra muitos dos mitos relacionados ao Einstein. Na matemática nós temos o Arthur Ávila, que ele recebeu uma medalha que é chamada medalha Fields, que é considerado uma das grandes, ou a grande medalha que é dado aos matemáticos, e ele está ligado aos estudos de sistemas dinâmicos. No caso das ciências ambientais e agrárias, nós temos a Johanna Doberheiner, que ela foi importante para a fixação de nitrogênio em vegetais. Isso aí revolucionou a produção de soja no Brasil. Em função dela que o Brasil se transformou num grande produtor de soja. O Paulo Artaxo, que ele é um climatologista muito importante no estudo dos sistemas climatológicos da Amazônia e as mudanças climáticas. Nós temos na astronomia e na cosmologia a Duília de Mello, que ela fez descobertas sobre supernovas e novas galáxias. Quando eu estava verificando a questão da astronomia, eu coloco muito o nome do Marcelo Gleiser. Eu, particularmente, não considero ele um grande cientista, eu considero ele um grande divulgador da ciência. Eu acho que ele é um importante divulgador da ciência, né? Ele também você pode colocar ele até como um filósofo relacionado à ciência.
Eu acho que ele é muito bom de marketing também, sabe, o Marcelo Gleiser. Como cientista, particularmente assim, eu nunca encontrei nada relevante em relação aos estudos dele, mas eu vou deixar ele nomeado aí em função dessa questão da divulgação científica, ela também é importante. Na educação em ciências humanas, nós temos o Paulo Freire, que eu também considero ele o top 5 nos grandes cientistas brasileiros. Ele, inclusive, é o cientista brasileiro que ele é mais divulgado mundialmente. Os estudos dele sempre são citados em artigos científicos mundo afora. Nas ciências biológicas e moleculares, nós temos a Helena Nader, que ela é uma referência em política científica, em glicobiologia. É importante também nós citarmos as mulheres na ciência. Então, já falei alguma delas, né, mas eu vou repetir aqui. A Joana Doberherner, a Maiana Zatz, a Suzana Herculano Russell, a Duília de Mello, a Esther Sabino e a Helena Nader. Eu também fiz uma pesquisa e coloquei ou encontrei cientistas brasileiros negros, porque a gente fala muito pouco, né, dos cientistas brasileiros, menos ainda dos cientistas brasileiros negros, como os negros eles não fizessem ciência, né, o que é uma mentira, né. Os negros eles fazem ciência, né, apesar da gente saber que, infelizmente, a população negra sempre teve uma dificuldade muito grande do acesso ao conhecimento, o acesso à escola, o acesso à ciência no geral, né, pelo passado de escravidão de quase 4 séculos, né, pelo fato de que isso levou essa população a se tornar uma população marginalizada, né, principalmente economicamente, né. Eu considero particularmente o grande cientista brasileiro, o André Rebouças, né. Ele foi ele, além de um grande engenheiro que ele revolucionou as questões de engenharia no Brasil. Eu considero ele assim uma pessoa assim, uma grande mente que o Brasil teve, né? E infelizmente não é reconhecido, né? Eu fiz uma pesquisa mostrando as grandes mulheres negras brasileiras na ciência. Nós temos a Maria Beatriz Nascimento, né, que ela é uma historiadora e ela é uma pioneira no conhecimento dos saberes negros africanos no Brasil. Nós temos a Conceição Evaristo, né, que ela é muito importante no conhecimento da literatura no Brasil. Temos a Jaqueline Góes Jesus, que ela é uma biomédica bastante jovem, inclusive, que ela fez parte da equipe que sequenciou o DNA do coronavírus. Temos a Simone Maia Evaristo, que ela é uma especialista em HIV/AIDS, né? E ela se tornou uma especialista com isso em citologia clínica. Temos a Catemari Rosa, né, que ela é uma astrônoma bastante conhecida, bastante respeitada na astronomia mundial. A Sônia Guimarães, que ela é uma doutora em física, e ela foi uma das primeiras, inclusive, e uma das primeiras doutoras em físicas, mulher negra no Brasil, e ela, inclusive, foi uma pioneira em lecionar no ITA, que é o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica. Nós temos a Neuza Santos Souza, que ela foi muito importante em estudar a saúde mental da população negra brasileira. Temos a Lélia Gonzalez, que ela é uma pioneira no estudo da cultura negra no Brasil, inclusive ela é a fundadora do Instituto de Pesquisa dos Negros no Brasil. Temos a Sueli Carneiro,
que ela é também, além de cientista, ela é uma grande estudiosa do racismo e dos movimentos sociais no Brasil. Temos a Nete Otília Cardoso de Santana Cruz, que ela é uma grande pesquisadora na área de ensino da matemática. Então, para citar só algumas dos grandes ou das grandes cientistas negras no Brasil, né? Essa lista ela poderia ser maior, né? Temos outras aí que, infelizmente, eu acabei não citando, né? Até por uma questão de tempo, então eu fiz uma seleção daquelas que eu acho que teve um impacto maior. E, assim, para finalizar essa lista, eu gostaria de colocar aquele que eu considero o grande cientista brasileiro, na verdade, assim, a grande mente brasileira, que ele é muito conhecido, talvez seja o cientista brasileiro mais conhecido, né, no Brasil, que é o Alberto Santos Dumont, né? Ele é um cientista, ele é um inventor, apesar de ele não ter publicado um artigo propriamente dito, mas os estudos dele levaram ao desenvolvimento muito grande da aeronáutica no mundo, e vale lembrar que ele não ganhou dinheiro com os inventos e com o desenvolvimento que ele fez em relação à ciência aeronáutica, e ele deu para os pesquisadores toda a documentação que ele tinha, que ele criou nesse período de desenvolvimento, que ajudou enormemente depois o desenvolvimento da aeronáutica no mundo, quebrou muitos paradigmas. Então, para mim, ele assim é o número 1 da grande do grande paradigma da ciência e da inteligência brasileira. Ô Murilo, uma coisa, dentre esses todos, é só uma questão de curiosidade minha, tá? Não é, talvez pode ser para provar um ponto ou não. Mas quantos desses aí são nordestinos que você elencou? Sabe dizer ou não? Olha, eu não consigo te dizer ao certo, mas eu posso falar que é quase metade. Então, isso que eu ia falar, né? Porque na literatura, os grandes nomes, nos grandes nomes brasileiros, são, em sua maioria, eles são nordestinos, né? Destino, velho. Então, as melhores escolas de ensino de base do Brasil são do Nordeste, né? O desempenho, pelo menos, né? Desempenho, né? Mas sabe que existe no Nordeste apesar de eu não ser um grande conhecedor do Nordeste, mas no Nordeste existe um estímulo à leitura, existe um estímulo ao conhecimento da literatura, ao conhecimento da poesia, tanto que existe a poesia de cordel. E a poesia de cordel, ela antes de qualquer coisa, ela é uma poesia popular. Então, assim, desde pequeno, o nordestino ele é estimulado a citar poesia, decorar, ler poesia, e parece que não, mas existe uma relação direta entre essa leitura, entre o conhecimento da poesia e a ciência. Uma relação direta. Vira hábito, né? Vira hábito, e para você entender poesia, você tem que pensar também, né? Não é tão Exatamente. simples uma poesia. Eu não colocaria a palavra hábito, porque assim, hábito é mais escovar o dente, né? Tomar banho e tal. Mas eu diria o seguinte, que neurologicamente você ler, escrever, você ler poesia, isso daí gera em você, além da questão da curiosidade, além da questão do querer saber mais, você induz o cérebro a novas conexões. E essas conexões serão importantes para você entender novas matérias, entender, buscar soluções para problemas que surjam, quer dizer, e ciência é justamente isso, é observação e você buscar um entendimento, você problematizar aquilo que você observou, né? A ciência, no fundo, é isso. E há uma relação entre a poesia e a ciência, né? Então, assim, a saída seria a poesia, né? Se você estimulasse mais a poesia, você teria melhores escolas e você teria mais cientistas. Veja que coisa.
Essa E questão menos de mais bandidos nas ruas. também. Mas aí você perde seus clientes, Bruno. Verdade, deixa o cara cometer crime, coitado. É um trabalho É, como qualquer outro. de fato, essa questão da gente ter poucos cientistas assim, serem menos conhecidos também, é que muitas vezes acontece. Eu vi uma vez falar assim que eles colocaram a fuga das mentes, né? As pessoas elas veem que não tem incentivo para a ciência no Brasil, para as pesquisas, e acabam fazendo isso lá fora. Eu tenho um exemplo muito clássico de uma professora minha da graduação, que ela foi minha professora de nutrição, tinha uma matéria que era de nutrição, nutricionista. Com 27, 28 anos, ela já tinha mestrado e doutorado, né? E feitos ambos internacionalmente, e hoje em dia ela estava dando aula em faculdade aqui no Brasil, mas acho que ela deu aula no máximo uns 2 anos, e logo ela foi chamada para trabalhar com pesquisa nos Estados Unidos. Aí foi ela, na área de nutrição, principalmente nutrição esportiva, e o marido dela na área de medicina esportiva. Os dois foram fazer pesquisas, os dois com doutorado, pós-doutorado, fazer pesquisa nos Estados Unidos. Ele fazendo pesquisa para Harvard e ela fazendo pesquisa para Yale. Então, assim, acontece. Esse é um dos casos, né? Mas eu acho que isso acontece bastante no Brasil. As pessoas vão buscar incentivo em outros países. Às vezes não é nem que vão buscar, né? São buscados, vamos dizer assim, né? São buscados. As pessoas, Muitas vezes são ela foi buscados convidada, né? aqui. Não foi ela que ela foi atrás. Ela foi É, convidada. é. E é uma pena, né, cara? É uma pena, né? O Brasil por essas e por outras que a gente vê que o Brasil é o eterno país do futuro, né? Nunca vai ser, até porque a gente tem um câncer chamado políticos, né? Que, que não querem que o país, por mais que isso seja abatido, isso que eu vou falar e tudo mais, é, eles não têm interesse nenhum que o país se desenvolva, né? Porque eles querem manter isso aí para cada 4 anos chegar com o seu discursinho ali, pouco que exige muito pouco intelectualmente das pessoas, né? E, e assim vai. Eu queria E vai ser um aproveitar essa pouco deixa longo. que você deu, falando do Brasil, um país do futuro. Isso aí vem de um livro, na verdade é um livro, né? Escrito por um judeu austríaco chamado Stefan Zweig, que ele fugiu do nazismo e depois ele se radicou em Petrópolis. E Cidade das melhores pessoas que existem, hein? Só dizer aí, Petrópolis. Só para reforçar. eu diria que você é suspeito em dizer, ou você talvez seja exceção à regra. Imagina, Também. não sou, não estou constatando, eu estou constatando o fato. Petrópolis só tem nego pica. Por fim das contas, ele foi um grande autor, né, um escritor, e ele escreveu esse livro, Brasil, o País do Futuro, e ele se radicou nos anos 50, né, em Petrópolis, e depois ele suicidou, e ele e a esposa dele, né, na casa deles, bem provável em função da depressão, da tristeza, do estresse causado pelo nazismo. Então, essa fuga dele, as prisões e assim por diante, né? Uma história, infelizmente, muito triste, né? Que tem seu desfecho final aqui no Brasil, e esse livro é desse autor. Eu só queria corrigir, porque, como o Bruno falou, parece que é batido quando ele fala da política. Eu vejo assim, que quando a gente fala em termos de educação, de ciência, eu acho que a política, ela fez com que várias coisas avançassem. A política, ela é importante. Se nós não tivermos a política, nós temos o caos. Então, a política, ela é importante e ela tem que ser aperfeiçoada. Contudo, a gente não pode esquecer o seguinte: quem manda de fato no país é a nossa elite. E a nossa elite, ela é uma elite muito atrasada. A nossa elite é uma elite cafona. A nossa elite, ela é uma elite da rapina.
É uma elite que ela está aqui para sugar tudo que ela puder. E os políticos, uma parte significativa deles, eles simplesmente são como que eu posso dizer? Eles trabalham em função do que essa elite quer, né, do que essa elite exige. Então, simplesmente, eles estão ali para serem comprados, porque o nosso sistema político é um sistema político feito para ser comprado, né? E quem compra ele? Quem compra ele é aqueles que têm muito poder. Quem tem muito poder é a nossa elite. Então, assim, a política, o sistema político nosso, nada mais é do que um reflexo do que é a nossa elite. E a nossa elite é tudo isso que eu acabei de dizer para vocês. Então, o que a gente precisa, efetivamente, é de uma nova elite. Todo país tem a sua elite. Então, o que a gente precisa é de uma nova elite. Então, a gente tem que repensar como a gente vai criar uma nova elite. Essa elite que nós temos é uma elite do atraso, né? Citando aqui o grande professor, grande pensador, Gessé Souza, né? A nossa elite é uma elite do atraso. E para que a gente possa superar essas nossas mazelas, a gente precisa criar uma nova elite econômica, uma nova elite intelectual. Você falou de elite aí, me lembrei aí falou de Petrópolis, lembrei da padaria Elite que tinha no centro de Petrópolis. Toda vez que eu ia com a minha mãe moleque no centro, ela pegava pão na Elite para levar para casa. E aquele cheirão de pão dentro do ônibus. Isso lá no meio dos anos 80, tá? Não tinha nem padaria no meu bairro, né? Não tinha nem padaria no meu bairro, era um cara que vendia pão lá, né? Comprava de outras padarias. Aí depois na mesma rua tinham 3, né? Quando eu vim embora já tinham 3, tanto que o bairro cresceu. Mas só que é gordo, né? Sempre vincula comida, as coisas. Falou dos políticos, eu fico imaginando se a maior parte, né? Eu sei que deve existir, eu não sei, eu não conheço, mas deve existir alguns que são estudados, mas imagina se a maior parte dos nossos políticos fossem estudados, tivessem graduações, que seja na área de relações internacionais, mas que os nossos ministros fossem todos eles formados na área que eles atuam, os secretários deles fossem formados na área que atuam, como seria diferente as coisas, né? Henrique, nem todo ministro que tá lá, só tem cara que realmente ele é técnico no negócio, mas, mano, ele fica todo engessado para poder fazer qualquer coisa, né? Porque por mais que às vezes seja um cara técnico, que entenda da área, que às vezes o ministro em si não tem que ser um bom cientista, ou o ministro da saúde não tem que ser um puta médico. Ele tem que entender de administração das coisas, né? É melhor você ter um ministro que foi diretor de um hospital do que um médico em si, entendeu? Porque ele tem que administrar as coisas, né? De onde vai alocar as verbas, o que precisa desenvolver, essas coisas, né? O médico às vezes entende ali do paciente, não de administração de hospital, né? Concordo. Mas aí às vezes parece que não entende nem sobre isso, sabe? Não, mas isso aqui é, Henrique, é politicagem, cara. Você vê, o governo Lula, que foi um governo que fez uma coalizão grande, né? Com vários partidos. Porra, o partido quer aquela pasta, entendeu? Ele quer aquela pasta, ele não quer, sabe? Foda-se, ele não quer desenvolver nada, ele quer aquela pasta pra ele, entendeu? Então, cara, a politicagem, ela emperra tudo, cara, entendeu? No Brasil, esse eterno jogo de poder, né, ele empata tudo, mano, você não consegue, você não vai pra lugar nenhum, entendeu? Você fica quem falou, o Murilo citou a elite do atraso aí, a gente é o país do atraso, o país do futuro que tá atrasado para chegar no futuro, entendeu? A gente tá ali no meio dos anos 90 ainda. Então, cara, se retroalimentando, né? Não vai sair disso. Né? Ô Murilão, tu tomou conta hoje do episódio, né? Até gostaria de parabenizá-lo aqui pelo, né? Você matou a pau, trouxe todo mundo aí, falou que cada um fez, né?
E como eu falei, é uma vergonha, eu me sinto envergonhado de não ter esse conhecimento dos brasileiros, né? Às vezes a gente conhece, lógico, tem aqueles nomes, Tesla, Einstein, Thomas Edison, esses malucos aí, e às vezes os caras aqui do Brasil, que são tão relevantes quanto, passam batidos, né, pela gente. É um pouco da síndrome do vira-lata. Mas o que eu ia te perguntar é o seguinte, vai ter carochinha hoje, Murilo? Eu vou deixar a carochinha para próxima, porque eu acho que eu acabei por... Monopolizou. Monopolizou, isso, obrigado. Muito já o episódio de hoje, né? Aí, de repente, vai estourar tantos views que não vai ter número suficiente para... Principalmente se você repetir a especialidade do cara lá aquela hora. Epe do Brasil! O cara é o Epe do Brasil. E é o seguinte, ele não tava conseguindo falar e tava repetindo a palavra toda hora. Eu já tava agoniado. Falei, mano, muda, fala outra coisa. Foge disso aí, irmão. Você não tá saindo. É epidemiologia. Fala rápido 3 vezes. Vamos lá, epidemiologia. É isso aí. É um trava-língua quase, né? Mas saibam vocês que a epidemiologia ela é uma área da ciência muito importante, porque ela, inclusive, ela consegue entender a transição pelo qual a sociedade pós-moderna está passando, somente em relação às doenças, em relação às questões que envolvem a saúde e assim por diante. Então, por exemplo, nós tínhamos na década de 60, a epidemiologia, ela estava focada no quê? Nas doenças transmissíveis. Então, varíola, rubéola, cachumba e assim por diante. Já a partir dos anos 90, 2000, a transição mostrou o quê? Que essas doenças, elas estavam desaparecendo, várias delas tinham desaparecido, inclusive. Aí você começa a ter um problema relacionado a durante essa transição a doenças neurodegenerativas. Olha lá, tropeçando na palavra de novo. Neurodegenerativos ligado à questão da idade. Então, doenças, inclusive, cardíacas, porque a população foi ficando mais velha, né, e ela foi ficando mais sedentária, né, e depois, a partir da década de 20 desse século, nós começamos a ter uma nova transição. Por quê? O desestímulo à vacina fez com que antigas doenças voltassem. Curiosamente, a gente fica na política de novo, né? E num viés político, né? Um viés que tem orgulho de ser ignorante, né? Infelizmente. Vambora, rapaziada. Vamos lá. Valeu, rapaziada. Valeu, gente. Até semana que vem. Semana que vem, um abraço a todos. Uh-huh.